Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos com muita alegria iniciando mais um estudo semanal. Hoje, com mais um capítulo do livro Pão Nosso, o capítulo de número 102, chamado Nós e César. O livro Pão Nosso é um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Um tema muito interessante, que eu considero uma das maiores lições, um dos maiores ensinamentos dentre os inúmeros, os vários e grandiosos que o nosso Mestre Jesus nos deu e que nos chega através do Evangelho, nesse caso do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 17. Vamos ler o trecho ali no qual Emmanuel se baseia para poder nos trazer o ensinamento, as reflexões sobre esse tema do capítulo Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Então, só para contextualizar, nesse momento, nesse versículo, Jesus responde a uma indagação feita pelos fariseus, que, querendo colocá-lo em situação difícil perante as autoridades constituídas da época, na época em que Jesus viveu, na Judéia. Na época era um território ocupado pelo Império Romano, então o poder constituído era o poder do Império Romano. E os fariseus perguntam, que eram os doutores da lei judaica na época, perguntam a Jesus se era lícito pagar os tributos a César, ou seja, os impostos, se era lícito pagar os impostos a César. E aí Jesus pede a eles, aos fariseus, que mostrem um denário, que era a moeda vigente na época, uma moeda de prata, e que tinha uma imagem e uma inscrição que fazia alusão ao imperador, a imagem do imperador, César no caso, e uma alusão ao nome do imperador gravadas na moeda circulante, que era o denário. Então, os fariseus mostram a Jesus o denário e ele pergunta que imagem e que inscrição continha aquela moeda. E eles respondem de César, ou seja, o imperador romano. E aí Jesus dá esse grande e profundo ensinamento. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí Emmanuel abre esse capítulo falando, nos trazendo essa reflexão que vale para nós muito nos dias atuais. Vamos ver o que ele disse ali no primeiro destaque que nós fizemos. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Então, olha que importante esse primeiro destaque que Emmanuel nos faz. Sempre teremos a imagem, a figura de César, simbolizada aí, como Emmanuel fala, no governo central, no governo estatal, na autoridade instituída pela sociedade, na grande maioria das vezes, na maioria esmagadora das vezes, mas em todas as situações, esses governantes são pessoas, são figuras que nascem, que saem dessa sociedade que governam. E o que Emmanuel quis dizer? Com maus homens produzirão maus estadistas. Sociedade de espíritos imperfeitos produzirão governantes imperfeitos. Então não adianta, e fica claro para nós esse ensinamento,
não adianta esperarmos governantes, né, como espíritos perfeitos, né, sendo que somos nós espíritos imperfeitos, que, né, nós que ainda temos muito a evoluir, nós que ainda cometemos erros, equívocos, né, nós que ainda estamos atrás, né, nessa etapa evolutiva, né? Então, a crítica, né, e o texto vai falar muito disso, né, a crítica que é muito comum, né, na nossa sociedade, àqueles que nos governam, sobretudo nesses momentos, como, né, o trazido pela lição, no momento da exigência do tributo, da contrapartida, né, material mesmo, né, que nos é exigida por estarmos vivendo em sociedade num determinado país, num determinado localidade, seja qual for essa localidade, como Emmanuel nos traz, sempre haverá a figura de César, né, simbolizada no governo estatal, na autoridade instituída para, entre outras coisas, né, estabelecer a cobrança dos tributos. Então, fica essa primeira reflexão, né, que Emmanuel nos traz, né? Maus homens, né, e aí a gente, né, faz um adendo, né? Espíritos imperfeitos produzirão governantes imperfeitos. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence, ou seja, dar a César, né? Dar à autoridade instituída, dar ao governo estatal aquilo que lhe pertence, né? O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Ou seja, né, naquele momento em que os fariseus se dirigem a Jesus e o questionam se era lícito, né, pagar os tributos a César, eles tentavam de alguma forma invocar esse, né, entre aspas, princípios religiosos, né, lógico, né, naquele instante, querendo criar uma situação embaraçosa para Jesus, né? Mas Emmanuel deixa claro, é imprescindível, né, dar a César aquilo que o pertence, né? Então, cumprir com as nossas obrigações, né? Honrar aquilo que nós precisamos honrar como exigência que temos pela vida em sociedade, né? Por estarmos, como eu falei, sob, né, o governo dessas autoridades, né? E, de forma alguma, aos nossos princípios religiosos deve se confundir, né, nesse sentido, para nos eximir dessas obrigações, né, que a cada um compete na retidão de procedimento, de honrar com as obrigações materiais e morais que nos cabem, né? Nesse caso, destacadamente, né, as obrigações materiais representadas pelo recolhimento dos tributos ou dos impostos, né, que nos chegam, né? Então, para nós isso é muito atual também, né? Incomodados que nos sentimos às vezes, né, no recolhimento dos impostos, sobretudo que nos é cobrado, né? Mas, né, Emmanuel deixa bastante claro aí nessa missão, né? Não cabe a nenhum de nós, aprendizes do Evangelho, né, a invocar esses princípios religiosos para nos eximir daquilo que é a nossa obrigação perante a autoridade constituída e estabelecida com a nossa participação. E aí ele continua, né, mas numa hipótese, né, mas as leis são injustas, as leis dos homens, né? Nós estamos falando aqui das leis dos homens, pois as leis de Deus são imutáveis, né, as leis divinas ou naturais, elas são imutáveis e são perfeitas, assim como o perfeito é o nosso Pai Celestial, né? As leis dos homens são injustas, né? Vejamos o que Emmanuel fala sobre isso. Se há erros nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desatenção ou a revolta não resolvem os problemas, né? Então, se as leis, nós consideramos as leis injustas, né, vamos lembrar um pouco, né, das nossas próprias faltas para com a providência divina, né? Vamos lembrar
né, de colaborar de alguma forma. Aí a leitura que eu faço, né, desse colaboremos com a governança humana, né, vamos fazer a nossa parte, né, vamos fazer a nossa parte bem feita, vamos cumprir com retidão aquilo que se espera de nós enquanto contribuintes, enquanto membros de uma sociedade, né, estabelecida num determinado local. Né? Vamos arregaçar as mangas e botar as mãos, né, para que, né, esse estado de coisas ele possa evoluir assim como nós iremos evoluir. Né? As leis possam ser melhoradas, as leis possam evoluir mesmo se nós, né, as consideramos injustas, assim como nós buscamos para nós a evolução. Né? Mas, né, olha como que Emmanuel fecha, né? Que estejamos conscientes de que a desatenção, a revolta não resolve os problemas. Né? Então não vai ser através da rebeldia, né? Se as leis são justas, eu vou parar de cumprir com as minhas obrigações. Não, até porque nós sabemos, né, perante as leis dos homens, né, para que eu possa reivindicar qualquer coisa acerca, né, de uma determinada lei, uma situação, a primeira coisa que me é exigida é estar quites, né, em dia, né, com aquilo que é esperado de mim, com a minha obrigação. Né? Senão, naquele momento, né, em que eu abandono, né, deixo de cumprir com a minha obrigação, eu já incorro no erro. Né? E é por isso que Emmanuel nos lembra, né, dos nossos próprios débitos também nesses momentos. Né? E aí ele fecha o capítulo falando: se pretendes viver retamente, olha aí o termo, né? Retidão de conduta, retidão de caráter, né? É isso que se espera de um discípulo do Evangelho. Né? Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Olha a importância desse. Vou repetir: não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Então, Emmanuel fecha de uma forma muito bonita, mais uma vez nos lembrando, né, se nós pretendemos, né, a retidão na nossa conduta, né, vamos lembrar de colaborar, né, de fazer a nossa parte, né, de estarmos quites com aquilo que se espera de nós, né, e colocar as nossas mãos nesse trabalho, né, com o objetivo de fazer bem feito, fazer e acertar, né? E lembrando, né, gente, que muitas vezes nós colocamos os Césares, né, os governantes, né, como inimigos, né? Lembremos também do capítulo, né, do Evangelho Amai o vosso inimigo, em que o Evangelho nos traz, né, que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos, sobre bons e sobre maus. Né? Então, esses que nós consideramos muitas vezes inimigos são filhos de Deus, assim como nós, imperfeitos, assim como nós somos, em busca de evolução, assim como nós também estamos em busca. Né? O fato de não concordar, né, com uma postura, né, com uma lei estabelecida, né, criada por um César, né, um governante desse, não me dá o direito, definitivamente, né, de primeiro, né, me rebelar contra aquilo que é a minha obrigação e, acima de tudo, né, de considerá-lo, de não considerá-lo, né, um filho de Deus assim como eu sou. Então, sobre o capítulo, eu trouxe para finalizar, né, o Dai a César no Evangelho, que está lá no capítulo 11, né, amar o próximo como a si mesmo, né, no item 7. Olha que interessante a visão que o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, nos traz dessa passagem, desse tema do Dai a César o que é de César. E assim a gente encerra aqui a nossa participação, o nosso estudo de hoje. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito,
restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele, segundo o qual devemos proceder para com os outros como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda a postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então essa é a visão que o Evangelho nos traz lá no item 7 desse tema, e nos traz, destacando aí a regra de ouro do Evangelho. Faça ao outro aquilo que gostaria que vos fizesse. E colocando-se como autoridade instituída, ou simplesmente, nem vamos tão longe, simplesmente como aquele que sofre o prejuízo material causado por outra pessoa, como é que eu me sentiria nesse momento? Em que eu sou vítima daquele que se rebela contra o pagamento daquilo que me deve, deixa de pagar e me causa um prejuízo material. Como eu me sentiria nesse momento? Então é justo que eu proceda assim para com o outro? Essa, a regra de ouro do Evangelho, é evocada aí no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós possamos entender ainda melhor essa lição grandiosa, sublime, maravilhosa que o Mestre Jesus nos trouxe. Então nós estamos encerrando o estudo de hoje e até o próximo encontro.